no nosso estúdio, como eu anunciei agora há pouco, a nossa conversa é com o Sargento Etiniel Anchieta, que é presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Piauí. Nós vamos conversar um pouco agora sobre as demandas da categoria, a situação dos praças da Polícia Militar, que são, de fato, aqueles militares da linha de frente, né, que estão no serviço rotineiro, né, operacional, ostensivo, e muitas vezes não são valorizados como deveria. Então, sobre esse assunto, a nossa conversa a partir de agora é com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, Etiniel Anchieta. Bom dia, presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes da FM O Dia. E os meus amigos aqui, Natanael, Chico Gomes, nosso amigo, e aos policiais militares e também aos nossos amigos evangélicos, porque eu também sou crente em Jesus, da Assembleia de Deus. Saudando até com a paz do Senhor a todos. Pronto. Presidente, para começar, tem uma questão até de certa forma polêmica que começou a repercutir nos últimos dias e que tem prejudicado os praças da Polícia Militar no que diz respeito à escala. Vamos explicar essa situação e por que a Associação dos Praças, inclusive, tem puxado esse debate para tentar reverter essa mudança. De que forma, o que é essa mudança e de que forma ela prejudica o trabalho dos policiais militares? Pronto. Obrigado, Natanael, por essa oportunidade de esclarecer alguns pontos. Nós, policiais militares, a princípio, antes o Estatuto, ele determinava que era uma atividade exclusiva. Você não poderia ter acúmulo de cargo. Isso era impossível. Porém, aconteceu uma mudança na própria legislação a nível de Constituição Federal, que é a emenda constitucional número 101 de 2019, onde possibilitou o policial militar haver acúmulo de cargos, desde que haja a compatibilidade de horários e de carga horária. A carga horária do policial militar, ela até pelo próprio Estatuto, que é a Lei 3.808, lá no seu artigo 67, diz que é 44 horas semanais. Então, existe já essa possibilidade legalmente de o policial militar trabalhar em outras atividades. Hoje nós temos policiais militares que são médicos, enfermeiros, dentistas, professores, que ocupam outras atividades no meio profissional dentro da sociedade. E que já havia fazendo essa situação. Porém, aconteceu alguns fatos ultimamente, que inclusive já estamos discutindo, inclusive nos recebeu super bem o coronel Pitombeira, onde baixou uma portaria determinando que essa passagem de serviço, que é a troca de plantão, fosse colocado em outros horários. Eu entendo perfeitamente que esses horários, que ele até de uma certa forma pontuou para nós, existe, a mancha criminal ocupa. Só que existe outras possibilidades de você buscar essa passagem de serviço. Você pode colocar a passagem de serviço para 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que não vai prejudicar diretamente o policial em relação a outras atividades. Eu não falo somente com relação a essa questão de acúmulo de cargos, não. Também tem a atividade familiar, o lazer com a família. Porque, por exemplo, você trocar o plantão, colocar que a troca do plantão do policial militar aconteça 9 horas da manhã, ele vai perder tanto a manhã como a noite. Por quê? Porque ele sai do serviço 9 horas da noite. Quando ele for passar o serviço propriamente dito, sai de lá 10 da noite. Em que momento esse policial vai poder ter um lazer com a família? Porque um dia ele está de serviço, o outro ele está descansando. No momento que ele sai para o seu descanso, ele vai sair 10 horas da noite, 9 horas da noite. Como é que ele vai ter esse convívio familiar? Ainda tem mais outros fatores que pesam. A própria qualificação pessoal do policial e profissional. Porque eu, particularmente, eu entrei na Polícia Militar no ano de 2010. E eu era estudante de Direito. Eu tive muita dificuldade naquele momento, até porque a gente não tinha algo positivado com relação à nossa legislação sobre o direito mesmo de estudar. Como é que esse policial militar ele vai buscar se capacitar até para atuar melhor perante a sociedade no seu meio profissional, sendo que ele está agora impossibilitado de estudar? Por quê? Porque está faltando essa empatia por parte de alguns comandantes. É claro que eu quero até abrir um parênteses. Nós temos um excelente comandante-geral, o coronel Sheiva, outros comandantes também de excelência. Porém, temos que entrar nesse acordo, ter essa empatia, se colocar no outro lugar. Porque, é como eu estou falando, não é só essa questão de buscar outro trabalho. E a qualificação? Qual é a faculdade que vai te receber 9 horas, 10 horas da noite, no momento que você está saindo de serviço? Ou seja, você vai perder um dia por estar trabalhando, não vai poder ir para a faculdade, porque você vai estar trabalhando e é correto. E na hora que você está saindo de serviço, também não vai poder ir.
Por quê? Porque você vai sair 9 horas da noite. Ou seja, o policial militar está sendo impedido até mesmo também de se qualificar, de estudar, de se educar, de buscar melhores condições para a sua vida pessoal e profissional. Esse horário, ele é definido por batalhão ou é o comando geral? De onde é que parte normalmente essas principais definições que impactam diretamente, vamos dizer assim, na vida do policial? Pronto. Nós temos dentro da Polícia Militar, dentro da divisão da questão de hierarquia, nós temos os grandes comandos. Nesse momento, essa portaria foi baixada pelo comando do Policiamento Metropolitano, o Coronel Pitombeira, onde ele determina que esses horários de passagem de serviço aconteçam em horários diferentes daquilo que acontecia. Eu tenho certeza absoluta, até porque eu tenho 15 anos de polícia e sempre trabalhei na linha de frente como elemento de execução, que essa passagem de serviço pode sim acontecer. Eu entendo que existe policiais, como qualquer outra atividade, que muitas vezes dificultam essa passagem de serviço, preocupado com outra atividade extracurricular, né? Eu digo extraprofissional, porque ele tem às vezes outra atividade, que também é justo, ele está buscando melhorar sua condição financeira. Nós temos um regulamento que garante essa possibilidade. Se você tem um policial que está prejudicando todo o andamento, você tem que punir de forma individual e não fazer com que toda uma tropa seja prejudicada. Justamente, muitas vezes, pelo fato de um policial ele não querer obedecer determinados horários. Porque o que foi colocado até pelo coronel para nós, eu tive muita dificuldade com alguns policiais que ele, nesse horário da passagem de serviço, 7 horas, ele está preocupado em sair mais cedo e muitas vezes chega uma ocorrência no final do dia e ele não quer pegar porque tem outro compromisso. Até como uma vez um pastor, amigo meu, ele falou na igreja, dizendo assim, é normal a criança brincar no meio da igreja, não é normal é o pai permitir. A criança é normal. É normal um policial militar que tem um compromisso pós querer sair mais cedo, isso aí é normal. Não é normal é quem está à frente e que tem o comando permitir que isso aconteça. E se isso acontecer, nós temos um regulamento para punir, para colocar, para alinhar. Agora, e punir de forma individual a conduta de cada um. Você não pode abarcar toda a tropa e querer prejudicar toda uma tropa em virtude de um ou outro policial que não está obedecendo essa passagem de serviço nesses horários que existe essa mancha criminal que a sociedade em si. É porque tem alguns pontos que é importante a gente colocar. O policial também ele faz parte da sociedade. Não assim como você quer uma boa segurança, eu também quero. Eu sou policial militar, mas minha família não é. E eu quero uma segurança para minha família. Eu exijo por parte dos meus companheiros, quando eu estou fora do serviço, que também prestem um bom serviço. Por quê? Porque eu também sou prestigiado com esse bom serviço. Não pense que o policial militar, exemplo disso, que o policial militar estando de folga, grande parte das vezes, vocês que são jornalistas e noticiam a respeito do assunto, você pode observar que muitas ocorrências são resolvidas por policiais fora do serviço. Por quê? Porque mesmo ele estando fora do serviço, ele se mantém empregando suas forças em prol da sociedade. Isso aí já é rotineiro. Tiniel, eu pergunto a você aqui. Essas questões de cobranças de horário, essas alterações na troca de turno, ela tem sido algo exclusivamente aqui do estado do Piauí ou você tem conhecimento de outros estados também têm feito as mesmas práticas? Piauí. Em outros estados, essa troca, inclusive até escalas de forma diferente. Vou dar um exemplo. Agora mesmo o governador do Rio de Janeiro, ele impôs uma escala totalmente diferente de outros estados, como também o Espírito Santo também já abarcou, justamente tentando trabalhar esse lado, humanizar uma escala de serviço que é muito, muito forte. Porque a dificuldade... Eu não vou me ater logo a essa pergunta, porque eu acabo fugindo, me perdoe. A escala de serviço, por exemplo, no Rio de Janeiro, passou a ser 12 por 72. A nossa escala aqui a nível de Piauí, ela se encontra uma relação de 1 por 3. É 12 por 24, para quem trabalha, para que possa acontecer o rodízio de turno, e 12 por 48. Ou seja, que dá na mesma proporção de 1 para 3, que é como se fosse uma escala de 24 por 72. E outros estados, eles têm melhorado essa escala justamente para quê? Para pegar o policial mais descansado e que esse resultado possa vir de forma diferente com um melhor apoio por parte da população, que pega um policial mais isso. Eu não digo nem relaxado, porque nossa atividade policial não pode relaxar, mas mais descansado. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, justamente. Porque a atividade policial é uma atividade estressante. Você lida com problemas alheios. E você sempre está
A experiência traz de forma diferente, mas é isso mesmo. Presidente, em relação a um tema que a gente sempre observa quando se discute a questão dos agentes de segurança, que é a questão de saúde mental, né, dos profissionais. É um profissional, como o senhor falou, não pode entrar relaxado no serviço. A gente sempre entrevista aqui alguns comandantes, alguns militares, e a gente sempre faz essa comparação. Um erro num trabalho administrativo normalmente causa algum prejuízo, né, a alguém, à empresa, mas para o agente de segurança, um erro pode custar a vida dele, né, ou de alguém que ele está lá para proteger. Então, é alguém que a saúde mental precisa estar em dias, vamos dizer assim. Como é que está hoje o apoio, né, os programas por parte do governo, por parte da Secretaria de Segurança, para garantir que os agentes de segurança, que os trabalhadores da segurança tenham o devido acompanhamento psicológico, tenham o devido acesso ao período de folga, se for o caso, como você disse, tudo isso impacta, né, na saúde mental do agente. A gente está falando de uma profissão em que precisa realmente estar sempre em alerta, né? Usam a arma, portanto, é algo que não pode brincar em serviço. Sim. Como é que está hoje o apoio, né, para que os agentes de segurança tenham um apoio no que diz respeito à saúde mental? Com relação a essa questão por parte do próprio governo do Estado, esse apoio ele tem vindo. De que forma? Por meio do... Nós temos dentro da Polícia Militar, ali, apoiado pela Secretaria de Segurança, o CAIS. Inclusive, quem está à frente é a Coronel Aparecida, um excelente profissional. Esse apoio ele tem. Nós temos excelentes profissionais que fazem. A dificuldade que isso acontece é justamente quando acontecem fatos como esse. Porque o policial fica abalado psicologicamente. Nós temos nossas obrigações. E você faz suas obrigações de acordo com aquilo que você se projeta e que ganha. Por exemplo, se eu tenho uma outra atividade fora a atividade policial militar e eu tenho honrado com meus 2 compromissos e eu sou pego de surpresa com essa mudança e eu sabendo que isso vai impactar diretamente naquilo que eu ganho mensalmente, não tem como não abalar para quem tem responsabilidade. Você fica abalado, porque você... assim como acontece... Você quer que seu filho estude em uma boas escolas, não quer? Eu também quero. Você quer que sua família tenha um conforto, não quer? Nós também, policiais militares, também queremos. Isso aí é normal. E nada mais justo do que buscar esse conforto para a nossa família por meio do trabalho. Não é algo imoral trabalhar para ganhar melhor. O policial está trabalhando, como também está estudando. Então, querendo ou não, acontece, infelizmente, eu vi até agora há poucos dias o presidente do Sindicato da Polícia Civil, que está exercendo até um excelente trabalho, ali dos oficiais investigadores, ele falando a respeito do assédio moral que acontece no meio dos policiais civis. E não tenha dúvida que no meio da polícia militar, é claro que isso é a minoria, mas existe um assédio moral que transveste a ideia de moralidade. Porque impõe determinadas situações. É legal? É legal, é legal, não tenha dúvida, está previsto em lei. Muitos comandantes ele tem sim e tem que ter a discricionalidade com relação ao serviço. Porém, o que falta para muitos é empatia, é se colocar no lugar também do outro. É dizer assim, gente, o policial militar ele também, o praça, ele precisa desse outro trabalho, ele precisa se estudar também. Certo? É somente esse fato. E que acaba, de uma certa forma, impactando na saúde mental do policial militar, quando acontece esse tipo de situação, não tenha dúvidas. Bom, nós temos aqui um questionamento do nosso ouvinte, o Santos, lá do Mocambinho, que é importante até para puxar uma outra temática com o presidente da Associação dos Praças, o Etiniel Anchieta. Ele diz o seguinte: bom dia, nobre apresentador e todos da bancada. Pergunte ao presidente o que tem de concreto para os PMs e principalmente aos membros da reserva, que o governo não concede nenhum benefício, só para os ativos, que na verdade existe um item paridade que o Poder Executivo não respeita. Concede benefício só para ativa, o Santos do Mocambinho. Ele diz o seguinte: esse ativo um dia vai para a reserva, em termos de finanças. E aí, aproveitando a pergunta dele, como é que está esse debate em relação à valorização financeira dos policiais, da ativo da reserva, além do salário, outros benefícios, como auxílio alimentação, por exemplo? Pronto, perfeito. Em questão de salarial, se você for observar, muitos não sabem. O cargo para exercer e para entrar dentro da atividade policial militar é a nível superior. E dentro das forças de segurança pública, o policial militar é nível superior e é o que ganha menos.
E a diferença é absurda. Porém, quando você vai buscar dentro da competência e das atribuições do policial militar, ele está acima, com todo respeito às demais, eu digo acima no critério de ter mais acúmulos. Não é que está acima, não me interpretem mal. É com relação a acúmulos de serviços, de atividades. Por exemplo, dentro da delegacia de polícia civil, só quem faz o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, é o delegado de polícia. Já fora da polícia civil, o policial militar, qualquer soldado, que a carreira inicial inicia na graduação de soldado, ele já faz o TCO. Ou seja, uma atividade delegada exercida por um policial militar no início de sua carreira, que são aquelas ocorrências de menor potencial ofensivo, como ameaça, dentre outras. Quando você vai, por exemplo, para um presídio, lá nós temos lá os policiais penais. Dentro do presídio, o policial militar ele também acaba colaborando. Por quê? Porque a segurança externa, até o momento, tem sido feita por policiais militares. Quando acontece qualquer demanda dentro da própria penitenciária, dentro do Tribunal de Justiça, do CARNAC, em todas as esferas você vai encontrar policiais militares atuando e trabalhando. E por conta disso, por que eu estou falando isso aqui? É porque qualquer atividade, mandado de prisão, quando a Polícia Civil vai cumprir, tem um apoio por parte da Polícia Militar, a Polícia Penal, quando vai fazer qualquer atividade dentro do presídio, tem um apoio da Polícia Militar, o governador, dentro da sua segurança, tem policial militar, o presidente do Tribunal de Justiça, como todos os desembargadores, tem policial militar, os deputados têm policial militar. Então, nós temos inúmeras funções, porém, quando é observado com relação a ganho financeiro, comparado com as demais forças de segurança pública, nós temos um menor salário. Certo? Hoje, um soldado ele ganha cerca de a metade de um agente de polícia civil. Certo? É isso que eu não estou entrando no mérito, eu queria apenas essa isonomia, esse equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Não pode continuar como se encontra hoje. Nosso salário, nós tivemos uma perca com o passar do tempo, mais de 40%. Existe sim, até respondendo meu amigo Santos, muito obrigado, Santos, aí, pela sua participação. Isso aí é super importante até para nós esclarecer alguns pontos. Estamos sim trabalhando para que aconteça essa valorização salarial para o policial militar. Entendo perfeitamente que hoje os policiais da reserva estão sendo bastante penalizados, visto que grande parte daquilo que conseguimos aumentar para nós foi por meio de adicionais, e esses adicionais, quem passou a receber é justamente o público que está na ativa. E no que tem de concreto, no momento do acordo que foi firmado e foi feito no ano de 2024, em novembro, é que agora para maio de 2026 e dezembro de 2026, uma gratificação que é a chamada GDO, ela será incorporada ao subsídio. E assim os policiais da reserva remunerada passarão também a receber por conta da paridade, como foi bem lembrado pelo nosso amigo Santos. E estamos trabalhando para que essa valorização salarial possa acontecer, porque não adianta. Nós somos a categoria da segurança pública que temos o menor salário. Presidente Etiniel, assim, a gente tem percebido que a Polícia Militar do Estado do Piauí é a polícia com o menor salário do Brasil. E aí o que ocorre? Eu pergunto a você, o que é necessário para que se repare esse prejuízo aos policiais militares do Estado do Piauí, uma vez que são policiais que de fato prestam bom serviço, a polícia da boa. O que fazer para reparar esse dano aos policiais militares do nosso Estado? Pronto. Eu não tenho dúvida que o secretário de Segurança, como nosso comandante-geral, o próprio governador tem feito um excelente trabalho na parte da segurança pública, mas no que diz respeito à estrutura. Foi contratado por meio de concurso público, mais de 2.000 policiais, ou seja, aumentou sim a quantidade do efetivo e com isso a sensação de segurança naturalmente se passou melhor para a população. Está sendo estruturado os quartéis, equipamentos, isso tudo não tenha dúvida. Essa parte estrutural por parte para a Polícia Militar, o governador olhou com carinho e foi excelente. O que está faltando agora é olhar para o homem, para o operador. E o que é que pode ser feito? É simples e básico. É melhorar o salário. Hoje a situação é salarial. A maior dificuldade nossa hoje é salário. E é por isso que um assunto tão simples, se porventura, que é uma passagem de serviço,
causou bastante problemas no meio da tropa. Por quê? Porque o policial precisa complementar sua renda em outra atividade extra. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade de trabalhar exclusivamente para a Polícia Militar. Não tem. Por que não tem? Porque o nosso salário é, de uma certa forma, até incompatível com a nossa atividade fim, em relação, fazendo comparativo com as demais forças de segurança pública e também com outros estados, aqui o próprio estado do Maranhão, o próprio estado do Ceará, todos que estão ao nosso redor e fazem divisa conosco, ganham melhores salários do que nós. Inclusive, só para você ter uma ideia, estamos trabalhando também para que, juntamente com o Comando Geral, que tem colaborado bastante, tem sido essa pessoa que tem levado até o governador, dentro da nossa carreira existem graduações, que são diferenças de classe. Uma diferença de uma classe para outra, os valores são irrisórios. A diferença, por exemplo, de um soldado para cabo é cerca de R$50, de um cabo para sargento, R$80. E assim sucessivamente. Quando você chega à condição de subtenente, no decorrer de 25, 30 anos de serviço, a diferença em escalonamento é mínima. E isso precisamos melhorar e temos que buscar um meio para melhorar. Presidente, existe sempre o debate relacionado para além dessas ações classistas, né, da representatividade da Polícia Militar na política. Existe muito esse debate dentro dos policiais militares de conseguir levar até parlamento em nível municipal, estadual ou até federal, representantes para levar essas demandas, né, para os parlamentos, para o Congresso Nacional. O senhor foi candidato a vereador na eleição passada, né, representando esse segmento, e o seu nome está colocado para disputar a eleição do próximo ano. Como é que está esse debate interno na associação e dentro da tropa também? Muito bem. Nós somos pré-candidatos a deputado federal pelo Partido Republicanos. É claro que estamos num processo de construção. Essa questão de representatividade é o que falta para nossos policiais militares. Essa representatividade dentro do legislativo, tanto a nível do município, como a nível de estado, como a nível de Congresso Nacional. Se você observar, as principais mudanças que foram proporcionadas ao policial militar, ela partiu até nível de Congresso. Agora, com a criação da lei orgânica, onde está trazendo para os estados uma legislação que muitos estados vão ter que alterar, apesar que nós aqui no Piauí já alteramos grande parte dela, o impacto não vai ser tão grande como vai acontecer em outros estados. Eu até defendo que o policial militar deveria ter um piso nacional, assim como acontece com outras categorias, como é o professor, porque acaba vindo aquela imposição por parte do governo federal para o governo do estado, para manter esse equilíbrio que a gente tanto busca. E vamos... Não tem outro meio, meu irmão, não tem outro meio. Eu até tenho conversado com alguns policiais militares que defendem bandeiras políticas. A única bandeira política que eu defendo é a bandeira política das duas instituições que eu pertenço. Dos evangélicos, a Igreja Assembleia de Deus, na qual eu pertenço, sou membro, e a Polícia Militar. Essa questão de levantar bandeira política, porque muitas vezes somos usados como massa de manobra nessas discussões políticas e acabamos não agregando algo de bom para nós. Eu não entro diretamente no mérito sobre sigla partidária. Eu entro no mérito daquilo que vem de benefício para o policial militar e para nossas pautas conservadoras. Aí muitos até me perguntam, Tiniel, mas você é de direita ou de esquerda? Meus irmãos, eu sou de Jesus, certo? Eu defendo pautas assistenciais, que é muito defendida pela esquerda, como também eu defendo pautas conservadoras, como a família, a situação também que envolve o Estado mínimo. Então, eu não entro diretamente nesse mérito, eu entro naquilo que é bom e é importante para a nossa instituição, como profissional, como policial militar e como crente em Jesus. Como é que está a construção da chapa, então, do Republicano? O senhor acredita que é um projeto viável? Esse grupo já está consolidado realmente essa chapa para disputar vagas na Câmara Federal?
E aí, só para corroborar com o Natan, está definido prego batido e ponta virada em relação a republicanos? Porque existe rumores de que há convites para que você vá para o PSD e para outras siglas. Mediante o trabalho que você vem desenvolvendo na sua associação, você tem sido muito paquerado por demais siglas. Existe essa possibilidade ou está definido o republicanos? Isso, nós estamos definidos sim. Lá conversamos com o deputado federal Jadiel, que nos convidou para participar do Republicanos. Ele nos mostrou o projeto do Republicanos, é um projeto bom. A chapa existe, vai ter, e hoje a possibilidade real de fazermos 2 cadeiras. 2 cadeiras. Nós temos pessoas lá que são bastante competitivas. Chegou há pouco tempo o secretário Fábio, tem hoje o superintendente da pesca, o Magno, tem uma vereadora daqui da capital, que também é crente Jesus da Universal, que é Ana Fidelis, o próprio Jadiel. É uma chapa que tem cauda e tem cabeça, né, que é o deputado federal Jadiel. Há possibilidade real de chegarmos à segunda vaga e com números pequenos para se colocar, para se conseguir uma cadeira a deputado federal. Com cerca de 40 mil votos, há a possibilidade de o segundo colocado conseguir essa vaga para deputado federal. E colocamos nosso nome à disposição e crendo que chegaremos lá. Somos, sim, pré-candidatos a deputado federal pelo Partido Republicanos, mantendo a bandeira de representatividade com relação ao nosso público evangélico e aos nossos amigos policiais militares. Como é que o senhor pretende conciliar, então, esses 2 públicos, inclusive durante as agendas de pré-campanha e campanha futuramente? Essa situação é até de uma certa forma tranquila, porque todo ser humano ele necessita cuidar também do espírito. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. E espiritualmente já é algo comum e rotineiro nosso, estar sempre à noite nos trabalhos da igreja. E durante o nosso trabalho é voltado à Polícia Militar. Então, a forma de conciliar é tranquila, porque o meu trabalho, eu trabalho na Polícia Militar, o meu trabalho é o policiamento, sou policial militar. E a minha parte espiritual, aquilo que eu acredito, eu sou evangélico, sou crente em Jesus. Então, é tranquilo. E estamos cumprindo todas as agendas aí, graças a Deus, tanto dentro da igreja como nossa atividade dentro da Polícia Militar como representante hoje das praças. Ok, então, Sargento Etiniel Anchieta, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Piauí. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Só para esclarecer, a Associação dos Praças, muita gente ainda lembra da famosa Associação dos Cabos e Soldados. É a mesma instituição ou é uma instituição diferente? Só pra... Na verdade, são instituições diferentes, porém ocupamos essa posição, né? É porque é o seguinte, as praças ela é dividida em várias classes. Os praças é de soldado até Major Quel, que é o major do quadro especial de oficiais, que é onde podemos chegar. São ao todo 6 graduações e 6 postos. E antes havia muito essa divisão. Isso aí é uma forma que o pessoal se utiliza, é dividir para conquistar. Aí eles acabavam dividindo chamados círculos hierárquicos. O soldado ele só pode se misturar com o cabo. Os sargentos só podem se misturar entre os sargentos. E os oficiais, da mesma forma, entre os oficiais. Isso aí é uma forma que eles tinham. Essa ideia surgiu mas de forma diferente. Aí, vamos acabar com essas divisões. Praça é praça. De soldado até subtenente, que é a graduação de praça, e de segundo-tenente Quel até Major Quel também é praça, porque faz parte da nossa classe. Então, vamos juntar, unir as forças, porque dividir é a forma mais fácil que, para quem está acima, possa... enfraquecer. Exatamente, enfraquecer nossa classe. E temos que fortalecer nossa classe. Obrigadão. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa sorte. Então. Valeu, obrigado, Natanel, meus amigos aqui, Gomes e os demais aqui. Muito obrigado mesmo a todos os ouvintes aí. E vamos à luta. Que Deus abençoe a todos nós. Pronto, muito obrigado ao presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Piauí, Etiniel Anchieta.